Há momentos em que tudo parece confuso. O presente dói, o futuro assusta e o coração pergunta em silêncio: Deus, ainda estás comigo? Foi num tempo assim que o Senhor falou ao seu povo através de Jeremias. Não em meio à festa, não, em tempos de abundância, mas em cativeiro, exilados, quebrados, cheios de saudade do que um dia foi. E ali, no lugar do sofrimento, Deus envia uma carta, uma promessa, uma lembrança viva de que Ele não havia se esquecido dos seus filhos. Eu que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. Ecoa como bálsamo na alma ferida. É a voz do Pai dizendo: Você ainda está nos meus planos. Nada saiu do meu controle. E é com esse mesmo espírito que nos achegamos hoje, Senhor, com corações inquietos, mentes confusas e sentimentos embaralhados, mas com fé suficiente para abrir os ouvidos da alma e ouvir Tua voz no meio do caos. Pai, talvez estejamos vivendo um exílio emocional, distantes da alegria, cativos de medos, de perdas, de notícias ruins. Às vezes, tudo o que enxergamos é o deserto. Mas Tu és Deus que envia cartas do céu. Tuas promessas ainda são vivas. Tua fidelidade não depende do cenário, mas do Teu caráter. Por isso, aqui estamos, para lembrar, para crer, para Te buscar. Sabemos que há um plano. Mesmo quando não entendemos, confiamos. Senhor, quantas vezes tentamos entender o Teu tempo com os olhos da pressa? Queremos respostas imediatas, portas abertas agora, soluções sem espera. Mas Tua palavra em Jeremias 29 nos ensina que até no tempo do cativeiro, o Teu plano estava em andamento. Mesmo no exílio, Tu eras Deus. Mesmo na espera, Tu estavas trabalhando. Ensina-nos, Pai, a não confundir o silêncio com a ausência, a não interpretar a demora como rejeição, a confiar no processo, mesmo quando tudo dentro de nós clama por atalhos. Porque Tu és o Deus que escreve cartas no meio da dor. És o Deus que fala com clareza no meio do caos. Tu disseste ao Teu povo: Buscai-me e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E é exatamente isso que fazemos agora. De todo o coração. Com lágrimas nos olhos, mas com esperança. Com feridas abertas, mas com fé viva. Sabemos que ainda estás escrevendo nossa história. Ajuda-nos a não olhar apenas para o agora, a não nos perder nos espinhos do presente, mas a levantar os olhos para o que ainda virá, porque o Senhor prometeu um futuro, prometeu esperança. E em Ti, toda a promessa é viva, verdadeira e eterna. Se o Senhor prometeu, então vai cumprir. Mesmo que os ventos digam o contrário, mesmo que a realidade tente nos fazer duvidar. Porque Tu não és homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Hoje, mesmo cercados por circunstâncias difíceis, declaramos com fé: ainda há esperança, ainda há propósito, ainda há um final escrito pelo Teu amor. Senhor, quando Jeremias escreveu aquelas palavras ao Teu povo exilado, Tu estavas mostrando que mesmo no meio do sofrimento, havia direção. Tu não abandonaste os Teus filhos à própria sorte. Tu os instruíste a construírem casas, a plantarem jardins, a cuidarem das famílias, a viverem mesmo em meio ao cativeiro. E isso fala conosco hoje, porque quantas vezes queremos apenas sobreviver às lutas? Quantas vezes deixamos de sonhar, de plantar, de amar, por acreditarmos que o tempo difícil não tem valor? Mas Tu nos chamas a florescer mesmo no deserto, a frutificar mesmo quando o terreno parece árido. Tu nos dizes: multipliquem-se aí, não diminuam. E essa palavra ecoa em nossos corações, porque o Teu propósito não está condicionado ao lugar onde estamos, mas à Tua presença onde estivermos. O que importa não é o cenário, é a Tua promessa. E se o Senhor nos plantou neste tempo, é porque ainda há colheita, ainda há transformação. Ensina-nos a permanecer firmes, a buscar a paz da cidade onde estamos, como diz Tua palavra, a interceder por quem nos rodeia, porque quando o lugar prosperar, nós prosperaremos. Também,
O Senhor nos ensina a ter um olhar além de nós mesmos, a entender que mesmo na dor, podemos ser canal de esperança para outros, que possamos aprender a crescer no vale, a florescer na dor, a construir no meio da crise. Porque a nossa fé não está presa ao que vemos, mas firmada no que o Senhor disse. E o que tu disseste é maior do que qualquer cativeiro, é promessa de restauração, é certeza de vida abundante. Senhor, tu disseste que depois de um tempo determinado irias visitar teu povo. Tu afirmaste que cumpririas a boa palavra, e como isso nos enche de esperança, porque mesmo quando parece que o tempo está parado, tu estás trabalhando. Mesmo quando não vemos portas se abrindo, o céu continua se movendo. O Senhor não se esquece das suas promessas. Não há silêncio que te impeça. Não há distância que te limite. Tu és o Deus que visita no tempo certo, que cumpre no tempo exato, que não falha nem atrasa. Quando Jeremias escreveu essas palavras, ele estava revelando o teu coração, um coração que planeja o fim antes mesmo do começo. Um coração que conhece cada lágrima, cada oração sussurrada em desespero, cada clamor feito em segredo. E então tu declaras algo tão grandioso: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Ah, Senhor, quantas vezes acreditamos que estamos esquecidos? Quantas vezes deixamos o medo nos convencer de que o Senhor se calou? Mas a tua voz rompe esse engano agora. Tua voz nos lembra que há planos, que há pensamentos de paz, não de mal. Pensamentos que apontam para um futuro cheio de esperança. Tu tens uma rota traçada, mesmo quando tudo parece um labirinto. Tu tens cura preparada, mesmo quando só vemos dor. Tu tens respostas prontas, mesmo quando só ouvimos o eco do silêncio. O Senhor é o Deus dos planos maiores, das estratégias invisíveis do tempo perfeito. Então oramos, fortalece nossa fé nesse plano. Não queremos viver movidos pela ansiedade, mas pela confiança. Não queremos nos guiar pelo medo, mas pela tua palavra. Ensina-nos a caminhar mesmo sem ver, a esperar mesmo sem entender, a descansar mesmo quando o mundo está em guerra. Porque se os teus pensamentos são de paz, é nessa paz que queremos habitar, mesmo no cativeiro, mesmo no caos, mesmo na espera. É na tua paz que firmamos nosso coração. E agora, Senhor, com o coração cheio da tua palavra, nós nos voltamos a ti. Tu disseste: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Que promessa viva! Tu nos ouves. Tu nos escutas quando o coração aperta, quando a alma grita, quando o silêncio parece ensurdecedor. O Deus que criou os céus inclina os ouvidos para ouvir a oração de um filho quebrantado. Isso é graça. Isso é amor. Isso é redenção. Mas tu disseste que nos deixarás te encontrar. Quando te buscarmos com todo o coração, então nos acharemos contigo, ó Pai. Ajuda-nos a te buscar de verdade, não com metades, não com distrações, mas com tudo o que somos. Porque em ti está o que precisamos. Tu és o destino da nossa fé. Tu és a resposta maior. Sabemos que há tempos de cativeiro, mas há também dias de libertação. Sabemos que há desertos, mas há terra prometida. Sabemos que há lágrimas, mas também há riso preparado. Tu és o Deus que muda destinos, que reverte histórias, que transforma ruínas em testemunhos vivos da tua glória. Hoje, ao final dessa oração, declaramos com fé: ainda que a espera seja longa, a promessa virá. Ainda que os ventos sejam fortes, não seremos destruídos. Ainda que tudo pareça perdido, o teu plano está de pé, porque os teus pensamentos são maiores que os nossos, e os teus caminhos são mais altos. Reacende a esperança em quem está cansado, abraça agora quem se sente esquecido, renova a fé daquele que já pensava em desistir. Pois tu és o Deus que visita, que ouve, que responde, que cumpre, e a ti entregamos tudo, o passado, o presente e o futuro, porque sabemos, no centro da tua vontade, até o cativeiro se torna lugar de crescimento. E no tempo certo, a promessa florescerá. Amém.
Se essa oração tocou seu coração, compartilhe com alguém que também precisa dessa palavra. Comente: "Eu creio no tempo de Deus" e declare com fé que o melhor ainda está por vir. Vamos juntos espalhar essa mensagem de esperança e confiança, porque Deus não falha. Deus cumpre. Fique na paz.